Tudo bem, meus alunos? Nossa segunda aula de Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação, nossa aula gravada. Depois dessa aula a gente tem uma conversa, um bate-papo na nossa live. Essa é uma aula em que eu vou apresentar para vocês a trajetória do pensamento filosófico da Grécia Antiga. Nós conversamos muito sobre o pensamento clássico, né? Pensamento de Sócrates, Platão, Aristóteles. Esses pensamentos vocês podem analisar nas aulas conceituais que vocês têm, tem um material didático que vocês podem consultar também. E é uma aula de 30 minutos, então eu quero aproveitar o máximo possível esse tempo para que a gente possa trabalhar com vocês a relação entre o pensamento grego, o pensamento platônico, o pensamento aristotélico, e a construção do pensamento cristão no período medieval, que vai influenciar a ordem jesuíta, que é a ordem que vai iniciar a história da educação brasileira efetivamente enquanto instituição ocidental. Claro que aqui eu vejo a história da educação brasileira começando com a presença do jesuíta no território brasileiro, no território colonial brasileiro, a ordem jesuíta que faz parte de uma ruptura que você tem do pensamento cristão. Ela está num contexto do que a gente chama de reforma protestante contra a reforma católica. Ela é a ordem jesuíta, um braço da contra-reforma católica, no Concílio de Trento, quando você tem a oficialização da ordem jesuíta, que já existia antes. A ordem jesuíta foi criada por Inácio de Loyola no século XV. O Inácio de Loyola, que é um nobre espanhol, que lutou contra os mouros na Península Ibérica. Então ele é um cruzadista, ele está na luta contra o que ele chamava de infiéis. E a principal intenção de Inácio de Loyola era fundar uma ordem religiosa que tivesse como princípio a conversão, a propagação do cristianismo católico, a defesa do cristianismo católico, consolidando as suas tradições, consolidando os valores da Igreja Católica, os valores tradicionais. Então, o jesuíta, a ordem jesuíta, ela é uma ordem conservadora. E ela faz parte de um contexto da educação católica, do princípio filosófico católico, que chama de escolástica. Tá claro? Esse termo escolástica vem, por mais que a gente fale da escolástica, mas efetivamente vem da organização de uma doutrina, do princípio das chamadas regras, que são as ordens religiosas que surgem com São Bento de Núrcia, a ordem beneditina, que tem toda uma regula, uma regra, para orientar a formação dos monges, dos padres, e que tem essa ordem, essa regra, um objetivo fundamental, que é a consolidação e a educação do cristão em torno da fé cristã, dos princípios católicos. E você tem, para a gente voltar um pouquinho no tempo, para entender esse contexto que a gente chama de escolástica, do pensamento cristão, entender que quando você tem a formação do mundo medieval, onde vai surgir um cristianismo, um pensamento cristão tipicamente ocidental, que incorpora princípios do pensamento platônico e do pensamento aristotélico, onde o cristianismo incorpora a compreensão de universo, a compreensão de mundo, com os pilares, com o método, com a base estrutural platônica e aristotélica, que ao longo da época medieval se consolida em vários pensadores, São Abelardo, Santo Anselmo, né? Esses pensadores medievais vão consolidar, vão cristalizar em torno do cristianismo muito do que a gente compreende hoje enquanto pensamento cristão. Por mais complicado que seja falar disso, e aqui eu gostaria sempre de deixar claro que isso é uma leitura histórica, isso é uma leitura filosófica, isso não é doutrina religiosa, você é um cientista social, então você tem que pensar objetivamente que a leitura do pensamento filosófico e do pensamento religioso ele está fundado no princípio de leitura das ciências humanas. Uma leitura histórica, como é o fundamento dessa disciplina que eu tenho com vocês, uma leitura filosófica. E aí, quando alguns, às vezes, não conseguem compreender isso, nós não estamos falando do que você acredita na sua percepção particular, na sua compreensão particular, do que você considera como verdade, na sua construção enquanto ser humano que tem ou não uma fé, um valor religioso. Estamos fazendo uma discussão científica e uma análise
racional e lógica sobre a construção desse pensamento. Então, quando a gente fala do cristianismo, o cristianismo é uma religião que surge no Oriente Médio, se propagou pelo Oriente Médio, se propagou pela Europa durante o Império Romano, e conforme o cristianismo foi se propagando, ele foi criando muitas versões, ele foi criando muitos intérpretes do que seria a figura de Cristo e da organização de uma religiosidade cristã. Você admite a existência de um Velho Testamento, o Torá, que a religião hebraica segue, e o cristão tem o Novo Testamento, que é organizado em torno do que Cristo prega através dos apóstolos, e aonde surge nesse pensamento cristão, em vários lugares onde o cristianismo se propagou, na Europa, no Oriente Médio, na Europa Ocidental, no leste europeu, vai surgindo diferentes formas de compreensão da imagem de Cristo, do que ele significa, e das interpretações do que os apóstolos deixaram enquanto pensamento cristão. Então a gente tem que ter muito claro que você não tem um cristianismo unificado, uma verdade cristã consolidada em todo o mundo. Você tem uma religiosidade cristã com vários segmentos, várias interpretações, às vezes conflituosa, às vezes com antagonismos, que vai se traduzir ao longo da história em conflitos também. Porque a releitura, ou leitura, ou compreensão do cristianismo, ela vai estar associada também às relações de poder que vai se constituir em torno desse cristianismo. O mando e o comando do poder que vai se consolidar em vários lugares, no leste europeu, por exemplo, e na Europa. Se você pensar, o cisma do Ocidente com o Oriente, quando você tem no século XI o surgimento da Igreja Ortodoxa cristã, que vai ter sua sede em Bizâncio, é uma ruptura com a Igreja Católica Romana. Esse cisma do Oriente já é uma primeira, entre aspas, uma das rupturas que o cristianismo promoveu. A consolidação do cristianismo católico na Europa no período medieval não foi algo muito tranquilo. Você vai ter uma série de conflitos na Europa com a tentativa de consolidação ou sobrevivência de interpretações do cristianismo. Por exemplo, você vai ter, ainda na época medieval, conflitos como os idolatras. Você vai ter, dentro do cristianismo na Europa Ocidental, os valdenses, os arianos, os iconoclastas. Você vai ter, dentro da própria Igreja Católica, rupturas, conflitos, disputas papais. Então, o cristianismo, conforme ele vai se organizando, vai se expandindo, ele vai gerando cisões também, ele vai gerando leituras diferentes do que ele significa enquanto religiosidade. Se eu fosse traçar aqui uma história mais detalhada, eu gastaria aqui horas falando sobre esse cristianismo e as formas de interpretação. Basicamente, algumas delas consideram até onde vai a santidade de Cristo, né? Até onde vai a figura de Cristo como o Filho de Deus, Cristo como o próprio Deus, a existência ou não da Santíssima Trindade, a discussão de que, se Cristo vem como Filho de Deus, se incorpora como homem, ou Cristo é apenas um homem como profeta. Os islâmicos, por exemplo, que seguem o Alcorão e a Suna, duas obras que relatam, pela palavra de Maomé, o Alcorão e a Suna, com a vida de Maomé, através de seus seguidores, Maomé para o Islã é um profeta, que é o profeta dos profetas. Você teve facções cristãs que consideravam que Cristo era um profeta. É um homem como outro qualquer, mas que foi escolhido para ser o profeta dos profetas. Então você tem versões diferentes do cristianismo. Então o cristianismo que se consolida na Europa, o cristianismo a princípio na Europa Ocidental, que é o nosso berço do Ocidente, do pensamento ocidental, que é o cristianismo católico, que depois vai receber rupturas, né, no século XV e no século XVI, principalmente no século XVI, com a formação da Reforma Protestante, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, né, e depois você tem alguns segmentos como os batistas, anabatistas, os huguenotes. Você vai ter os presbiterianos, vai ter uma série de segmentos do cristianismo, mas originalmente o cristianismo ocidental, ele tem ali a sua autoridade consolidada na figura do Papa,
que não foi muito fácil, né? A gente não pode deixar de entender que o papado, para se consolidar enquanto autoridade cristã na Europa, enfrentou, combateu opositores. Então você teve guerras religiosas na Europa durante praticamente todo o período medieval, contestando a autoridade papal, mesmo dentro da própria igreja. Então o que nós temos que levar em consideração é que esse cristianismo que vai abraçar a concepção platônica, a concepção aristotélica, que vai, de certa forma, ter como referência o pensamento grego, o pensamento romano, ele é um cristianismo que se consolida na Europa Ocidental, tá claro? Que se organiza na Europa Ocidental e seus pensadores. E esses pensadores, desses pensadores, os dois que a gente sempre deixa como principais referências, é Santo Agostinho, no século V, Santo Agostinho que, filho de nobres cartagineses, romano, já com uma certa idade se converte ao catolicismo, a mãe dele era cristã, mas Santo Agostinho não era um homem muito ligado à religiosidade. Ele é chamado, segundo a história do próprio Santo Agostinho, ele é chamado porque ele recebeu a visão de um anjo, o anjo Gabriel, que o convidou, que o convocou, os anjos o convocaram para uma tarefa de pregação do catolicismo, pregação da verdade cristã. E ele se propõe a fazer isso. Né? Santo Agostinho é do grupo dos convertores, né? Que eles chamam, e ele vai fazer parte de uma linha do pensamento cristão, que é a linha patrícia, né, dos padres, daquele que caminha em busca da conversão. Que o jesuíta vai ser, de certa forma, no século XVI e no século XVII, uma releitura desse pregador, desse convertor. Nós não podemos esquecer que Santo Agostinho vai se fundamentar no pensamento platônico para construir suas ideias sobre o mundo, sobre o universo. E para ele era o universo, como para Platão, absoluto, verdadeiro, um universo que determina todas as coisas. Aí tem a predestinação associada a Santo Agostinho, de que tudo tem um começo, meio e fim, de que a nossa vida está predestinada. O que acontece na nossa vida é algo que já foi elaborado. E essa elaboração, né, da nossa vida, essa vida nossa que já está predestinada, nada mais é do que um plano de Deus para nós. Para cada um de nós, para todos nós. Então, todo o universo é regido por essa inteligência, que é uma discussão muito profunda, por Santo Abelardo, Santo Anselmo, antes mesmo desses pensadores, né, se você pegar Marco Aurélio, que era romano, a ideia de que existe, ou deve existir, ou existe uma natureza inteligente, que nós conversamos inclusive na aula anterior, que essa natureza inteligente, ela tem um criador. Se é uma natureza inteligente, quem a criou também é inteligente. Se a máquina tem uma lógica, se uma máquina de escrever tem uma lógica, se um computador, um equipamento de computador tem uma lógica de funcionamento, quem o criou por uma intenção. Então, se Deus criou o universo tem uma lógica, o universo é uma mecânica, vou pensar assim, o universo é uma máquina perfeita. Quando a gente olha, por exemplo, uma planta, né? Quantas vezes você já fez isso? Nossa, que planta mais linda, que borboleta mais linda, por exemplo, né? Que pássaro bonito, como a natureza é bonita, como tem lugares bonitos, né? Quem fez tudo isso tinha muito bom gosto. Quem fez isso tinha uma intenção. Então existe um belo. Tem uma série de pensadores que vão discutir a estética, né? A beleza. A beleza é um critério de inteligência. O que encanta. Bom, se essa beleza existe, e se essa beleza é inteligente e ela é harmônica, né, eu sei associar as cores, combinar as cores, eu sei provocar sentimentos com as cores, com os cheiros, eu sei provocar sensações com o tato, né, se eu consigo criar nas pessoas uma percepção de mundo com o que eu vejo da aparência e que atrás dessa aparência, Platão, há uma essência. Se Deus criou essa aparência com essa sensibilidade, ele tem uma inteligência que movimenta todas essas coisas. Então esse mundo que está à minha volta, esse mundo que eu vejo inteligente, é um mundo criado por um ser superior, inteligente. Então Santo Agostinho parte desse princípio. Existe uma inteligência que criou o universo, que criou a natureza, e nós fazemos parte dessa inteligência. Nós somos um desses componentes desta inteligência. Se somos um dos componentes dessa inteligência, somos, talvez, e por aí o cristianismo, nós somos o ser mais importante de tudo que foi criado.
Ou seja, Platão considerava que o homem é o único que pode se elevar aos deuses. Então, Santo Agostinho considera que o homem é a principal obra de Deus. Contudo, o homem é a principal obra de Deus, contudo, está subordinado às leis de Deus. Essa é uma questão muito importante. Existe a lei de Deus, existe a lei dos homens. A lei dos homens é a compreensão que os homens podem ter pela sua racionalidade. Santo Agostinho acredita nisso, a gente pode se educar, se formar, estudar, entender, analisar, compreender, mas tem um certo limite para essa nossa compreensão. Tá claro? Existe um certo limite para essa compreensão. E esse limite dessa compreensão esbarra onde? Na complexidade de Deus no mundo. Quer dizer, nós nunca, para Santo Agostinho, por mais que a gente se esforce, a gente vai conseguir conhecer muitas coisas, entender muitas coisas, dominar muitas coisas. O homem tem essa capacidade. Contudo, o homem nunca, por mais que tente, vai descobrir os mistérios de Deus. Então, se eu estou jogado numa existência, se eu estou jogado numa condição, numa natureza que foi criada por Deus, eu posso compreender parcialmente ela, não totalmente ela. Então, para Santo Agostinho, Deus é um elemento superior e o homem tem um potencial muito inferior a Deus. Contudo, esse potencial superior de Deus sobre o homem é a comparação da superioridade que o homem tem a um animal. Vamos pensar aqui, o meu cachorrinho aqui em casa, ele é para mim o que sou eu para os homens, para Deus. Ou seja, eu sou um ser muito pequeno, muito pobre. Por mais que um ser que merece respeito, porque é uma criação de Deus, nunca chegará a entender a divindade e o poder de Deus sobre os homens. Então, esse princípio fundamental de Santo Agostinho, por mais que ele parta do pensamento platônico, esbarra nessa condição de que Platão considerava que era possível a gente se elevar a Deus, chegar aos deuses. Para Santo Agostinho, a gente melhora, a gente tem que se aprimorar, a gente tem que buscar uma condição de existência melhor. Contudo, jamais será igual. Deus é um absoluto. Que depois, Santo Anselmo, Santo Abelardo, discutindo essa mesma questão, vão tentar dizer que Deus é a própria natureza. Deus é a inteligência das coisas, não ser apartado da inteligência que tem, tá claro? O homem é inteligente. Deus é a inteligência. Então Deus seria a natureza. Essa discussão que o cristianismo incorpora vai construir também doutrinas e percepções do homem sobre ele mesmo. Então, o período medieval, a gente chama de das trevas, temos aí uma série de análises que em determinados momentos você até pode dizer que é, porque houve empobrecimento da estrutura material do homem, houve uma precariedade da vida humana. O período medieval entre os séculos V ao século XV, principalmente os períodos entre o século VII ao século XI, XII, esses 500 anos aí, são 500 anos de redução populacional. A população da Europa sai de 50 milhões de indivíduos para 15 milhões. Ao longo de 700 anos, você tem uma mortandade muito maior do que uma natalidade. Os homens passam a viver muito, 35, 40 anos. Raramente você vai encontrar um homem de 50 anos no período medieval, que é um homem velho, muito velho. Estava até conversando esses dias com um historiador que estuda a história das pandemias. Ele dizia que se a Covid-19 tivesse ocorrido na Idade Média, ninguém nem saberia que ela existiu, porque como a Covid tem, em alguns países, como vítima pessoas com mais de 60 anos, na época medieval ela pegaria em muito poucas pessoas, porque as pessoas não viviam tanto. Tá claro? Então você tem uma época medieval em que materialmente ela é pobre, contudo, espiritualmente, essa coisa da elevação, da discussão, do tema teológico, do tema religioso, do tema filosófico, da compreensão do homem, num grupo restrito de pensadores, lembrando que isso é uma minoria na Europa, não dá 2%, 1% da população europeia que sabia ler e escrever e dominava o latim, que era a língua principal das leituras sacras, e que era o latim ou o grego, que havia a tradução das obras que ficaram da antiguidade. Grande parte dessas obras controladas por bibliotecas no controle do próprio clero, então você teria que incursionar dentro do clero para poder ter acesso a essas leituras e um domínio significativo do latim, do grego clássico, que já seria a restrição da restrição da restrição. Esse grupo, esse círculo restrito de pensadores, é um círculo muito criativo, muito disposto ao debate, mas apartado da sociedade. Né? Tanto é que quando você tem a criação por São Bento de Núrcia
da ordem beneditina, né, dos mosteiros, das regras. Né? Depois vem a ordem beneditina, vem a ordem franciscana, a ordem de Cluny, a ordem de Citeaux. As ordens religiosas vão surgir, a ordem agostiniana. Essas ordens religiosas que vão surgir na Europa vivem em mosteiros. Ela tem um grupo pequeno de pessoas dentro do próprio mosteiro que tem acesso a essas obras, e as obras são copiadas, existem os copistas. Um livro, por exemplo, do clássico grego, um livro de Aristóteles, que ainda era um livro muito pouco visto, restrito em alguns lugares, ou uma obra de Platão, uma leitura de Cícero, uma leitura de Sêneca. Seriam obras que são reproduzidas da própria Bíblia, por exemplo. Você tem uma cópia da Bíblia, um bom copista, um homem que trabalhasse todos os dias, horas durante o dia, copiando uma Bíblia para fazer outra, que é o copista, né? E o copiar é toda uma obra de escrever com certo cuidado, domínio da escrita. Né? Você ensinar alguém a escrever hoje é uma coisa aparentemente rápida e fácil perto do mundo medieval, em que você aprendia desde pegar na pena, que seria a nossa caneta de hoje, a você pressionar essa pena no papel. Fora isso, o papel é uma coisa muito rara, e todas as iluminuras e decorações que estão nas páginas que você vai produzindo, que você vai organizando dentro dessa Bíblia, que você vai passando e perpassando dentro desse material, né, dessa Bíblia Sagrada. Então você tem, no mundo medieval, a reprodução de uma obra, a reprodução de uma Bíblia demorava um ano. Então, o acesso ao livro, a gente hoje tem livros no lixo. Né? Hoje a gente despreza obras, tem gente que tem livro em casa e nunca abriu. Mas, enfim, nós temos uma restrição no mundo medieval. Então, o mundo medieval é um mundo de contemplação, tá claro? De muita contemplação do que é efetivamente a produção do conhecimento. E Santo Agostinho acreditava, então, que esse mundo era determinado por Deus, não há uma predestinação, o homem segue apenas um roteiro que ele não sabe qual é, quer dizer, o homem está cumprindo uma vida que ele considera que domina, mas efetivamente ele cumpre o que já está prescrito, e esse homem vai viver essa vida, vai produzir essa vida. E essa vida vai chegar ao fim. Tem um determinado momento que Deus vai decretar o nosso fim. O que nós temos que entender é os mistérios de Deus. E para isso temos que ter uma coisa chamada fé. Então a fé antecede a razão. Esse é o princípio fundamental da percepção medieval de mundo. É preciso acreditar na inteligência de um ser criador, um ser que gerou as coisas, todas as coisas, e que é uma inteligência por trás disso. Então, veja, essa é uma máxima medieval que se prolonga por todo o período. Santo Agostinho é um defensor de que a sociedade em si reproduz uma vontade de Deus. Nós não questionamos objetivamente o que motivou Deus. Nós entendemos qual o motivo. Está claro? A mensagem está dada. Vamos entender a mensagem. Não vamos questionar o mensageiro. Objetivamente é isso. Esse pensamento do patriciado começa a ser rompido com o humanismo franciscano e depois São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é outro grande pensador medieval, fundamental, que vai tirar um pouco das costas de Deus, ou do poder de Deus, essa capacidade de movimento do mundo. E ele acredita que Deus é criador, Deus é um ser inteligente, o universo é criado por Deus de forma inteligente, contudo, existe uma coisa fundamental em São Tomás de Aquino, que não tem tanto peso em Santo Agostinho, que é o livre-arbítrio. Eu posso escolher o destino da minha vida. Eu posso escolher entre o bem e o mal. Eu posso escolher, ou são as minhas escolhas que vão me aproximar de Deus ou me afastar de Deus. Então é preciso educar o homem bom. É preciso ter uma educação que leve o homem para o bom caminho, para ele ser salvo. Uma preocupação que Santo Agostinho delegava a que Deus já selecionou quem são seus escolhidos. Para Santo Agostinho, Deus já separou aqueles que serão salvos. Como que estes que serão salvos saberão disso? Ao longo de sua vida, pelos sinais que Deus vai dar. Então, aquele que vai se salvar para Santo Agostinho já está predestinado. Para São Tomás de Aquino não está predestinado. Esse homem está escolhendo o seu caminho, esse homem está construindo o seu caminho. Então veja que Santo Agostinho, mais aristotélico, ele delega sobre as costas do homem, sobre os ombros do homem, as escolhas que esse homem faz. Quer dizer, esse homem é senhor do seu destino. Deus está lá no final da vida dele,
Isso é para julgá-lo pelos seus atos, mas os atos são responsabilidade do homem. Por isso que para o jesuíta, que é do grupo mais tomista, a educação do homem bom, livrar o homem dos vícios, do pecado da carne, separar o homem dos erros, é salvá-lo. Então veja, o jesuíta acredita nessa capacidade do homem melhorar. E por melhorar, por fazer obras, por se comportar, será salvo. Então aquilo que para Santo Agostinho era uma interferência divina, para São Tomás de Aquino é a escolha do homem mesmo. Mas o homem está escolhendo esse caminho, esse roteiro que ele vai seguir. Tá claro? É em cima dessa discussão que nós vamos pensar um pouquinho o que nós estamos discutindo em nossa aula, que é a relação que a gente tem que estabelecer, objetivamente, entre dois momentos. Para Santo Agostinho, e é fundamental a gente entender isso, para Santo Agostinho, existe essa questão aqui, ó, que vocês têm aí expressa no vídeo. Existe uma fé para se compreender a verdade. Quer dizer, eu acredito na inteligência, acredito em Deus e Deus determina. A minha fé acredita nisso. A fé é algo que não se comprova. A fé é algo que se tem. A fé, efetivamente, é algo que a gente se coloca na condição de crer de forma absoluta. Né? A fé é. E em cima disso se constrói o plano de Deus na Terra. Tá claro? Ou seja, para Santo Agostinho, aí está uma citação importante dele, se a meta principal de um capitão fosse preservar seu barco, ele o conservaria no porto para sempre. Desculpa. Ou seja, a vida do homem ela é passageira. Então, a vida, a nossa existência, ela tem que correr os riscos para cumprir o que lhe é predestinado. Tá claro? Para São Tomás de Aquino, que é o senhor dessa frase, quer dizer, o homem está ali, nessa vida, para ser colocado à prova. Quer dizer, o capitão que coloca o barco para navegar, diferente de Santo Agostinho, esse homem, esse capitão que coloca o barco para navegar, ele está colocando esse homem na aventura da vida que é necessária. Quer dizer, viver é necessário, mas como viver é o fundamental. Como entender essa vida é fundamental. Por isso que para São Tomás de Aquino, diferente de Santo Agostinho, Deus deu para o homem algo que é fundamental. O que é isso aqui? Ó? A inteligência para esse homem. Esse homem tem uma inteligência. Essa inteligência desse homem, essa racionalidade que o homem tem, que permite ele conhecer o universo, quer dizer, o universo é algo que o homem, que o ser humano pode conhecer, através de sua inteligência, e isso é uma bênção de Deus, tá claro? Isso foi o que Deus deu ao homem como uma bênção. Esse homem tem que buscar compreender através desse mundo o próprio Deus e cumprir com a sua liberdade, com a sua escolha, com aquilo que ele efetivamente vai construir, escolhendo o que ele vai fazer. É esse homem que vai procurar a sua salvação. Então, para São Tomás de Aquino, para o que ele chama de pensamento tomista, a salvação não é uma predestinação. A salvação é uma construção. Está claro? O homem está construindo objetivamente a sua salvação. Esse homem está à procura objetiva de se salvar. E ele vai se salvar agindo como Deus espera dele a sua ação. Por isso que a palavra de Deus deve ser pregada, deve ser propagada, mas deve ser orientada e educada. O bom homem deve ser formado para a fé e para a salvação. O bom homem deve ser aquele que busca a Deus pelo ato, pela compreensão do mundo e agindo nesse mundo de forma correta. Foi aquilo que nós discutimos na nossa primeira aula, de que se existe um ser inteligente que constrói o universo, esse ser inteligente deixou claro que ele espera algumas coisas do ser homem, do ser humano. Ele espera alguma coisa da atitude humana. E essa alguma coisa que ele espera da atitude humana é aquilo que vai fazer do homem um ser melhor. Então existe a coisa boa, existe o ato bom e existe o ato ruim.
E para os tomistas, para São Tomás de Aquino, está nas Sagradas Escrituras, na compreensão da palavra de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é ruim para os homens, ou seja, aquilo que o homem deve fazer e aquilo que o homem não deve fazer. E aí, nós vamos entender objetivamente, um elemento que eu quero deixar aqui aberto para a gente começar a discutir depois sobre isso, que é o renascimento cultural, a renascença, o momento em que você tem a racionalidade rompendo com a subordinação da razão à fé. Quando a razão, o homem, como ser pensante e criador, se livra ou pode questionar, ou pode efetivamente colocar no segundo plano a ideia de que Deus está por trás de tudo, que tanto Santo Agostinho como São Tomás de Aquino admitiam. Quer dizer, Deus, para o Renascimento, vai ganhar a condição até para alguns renascentistas de criador, mas não mais de determinante. Ou seja, o homem fica apartado de Deus e agora, como diz Bacon, Francis Bacon, que é uma expressão dessa racionalidade renascentista, Bacon vai colocar o seguinte: o homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Ou seja, o homem não está aqui no mundo por acaso. O homem está nesse mundo para transformar esse mundo, para construir o que ele pretende nesse mundo. Veja, já não é mais nem Santo Agostinho, estamos seguindo o plano de Deus, e nem São Tomás de Aquino, eu tenho que seguir o que Deus quer. Eu tenho que agir como eu pretendo agir. Quer dizer, o homem se emancipa. É aí que a gente pensa o antropocentrismo, tá claro? O homem se emancipa e gera o que a gente chama de revolução científica, que é a Renascença. Esse homem agora, ele é senhor de si, esse homem compreende as coisas a partir de si, que é o que a gente chama de humanismo, né? O humanismo. Esse homem está no centro das coisas. O que alguns vão denominar de antropocentrismo, né? Que é a relação de que o homem é o senhor de sua própria vida. E como é que esse homem conduz a sua vida? Como é que esse homem domina a sua vida? Porque ele é capaz da razão. Ele tem uma coisa chamada racionalidade, a razão, que pode orientar suas ações. Então esse homem agora, ele pode compreender o universo, ele pode se posicionar diante do universo. E esse homem pode construir nesse universo a sua felicidade. Ou seja, se o ser humano é capaz de compreender as leis universais, se o ser humano é capaz de dominar essas leis estão aqui disponíveis para os seres humanos. Então o homem pode mudar as coisas, ele pode mudar inclusive a si mesmo. E ele pode mudar inclusive de forma determinante a natureza que o serve. Estamos falando do nascimento da ciência moderna. Estamos falando objetivamente do que é a ciência hoje. Ou seja, eu estou falando de que o homem agora tomou conta, as rédeas de sua vida. Ele não precisa mais delegar a Deus como um determinante. Ele assume ele a sua vida. Ele assume ele o papel de protagonista nas coisas e as coisas partem dele. Isso é o que a gente chama de humanismo. O homem explica as coisas. O homem cria as coisas, por bem e por mal. Por bem e por mal de quem? De Deus? Do próprio homem. Se a gente faz bem e mal para alguém, a gente faz bem e mal para a humanidade. É aqui que começa a ocorrer o que depois a gente vai ver lá no Iluminismo, a separação da religião e do Estado. O Estado vai ser algo racional, produzido para atender às necessidades humanas. E Deus é uma questão das necessidades particulares. E o Iluminismo depois consolida, quando você, com Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, você considera que, objetivamente, o Estado é uma organização da razão humana. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com a política, com o governo, Deus não é a Constituição é racional. É uma discussão que a gente tem hoje, um debate que a gente... Em alguns momentos a gente parece que é voltar para a época medieval, mas é essa ruptura que é importante a gente entender, que vai se refletir no Brasil, no Estado português, na discussão do que é, na colônia, o papel do jesuíta e mais tarde a expulsão do jesuíta, da ordem jesuíta, vista como uma interferência nas vontades do Estado, né? Um despotismo esclarecido. Mas isso é uma discussão que a gente vai fazer nas próximas aulas.
E principalmente, é uma discussão que eu quero começar falando com vocês hoje na nossa live, para a gente bater um papo. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a vocês, espero ter ajudado um pouco nessa nossa compreensão. Não se esqueçam que tem aulas conceituais, tem livro para ler, tem materiais disponíveis, tem nosso bate-papo logo mais. E a gente vai ter muito para conversar ainda. Meus caros, um grande abraço, tudo de bom para vocês. Até mais, até a próxima.